Boa noite, gente. Tudo bom? Deve estar muito bem, né? Deve ter um povo aí cansado, meio mole assim por causa de um almoço hoje especial, né? Quem não veio perdeu, podia cantar, não cantou, não viu ninguém cantar. Vamos começar a nossa reunião da noite então, gente. O Mauro pediu para que nós lêssemos hoje uma página de Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, e o título é Solidão. 70. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Está em Mateus 27, 27 e 23. À medida que te elevas monte acima no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e a incomensurável tristeza que constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriam contigo no parque primaveril da primeira mocidade, onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia, onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início. Certo, ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas, que se esfacela ao primeiro contato da menor chama de luz que lhes descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o Calvário, de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não espere pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Mestre Jesus, aqui chegamos na tua casa, objetivando seguir novas alturas, atingir cada vez mais patamares morais em que possamos, mesmo que paulatinamente, chegar mais perto de ti. Que possamos fazer cada dia, o dia de hoje, mais um degrau, a escutar os teus ensinamentos, a escutar as dicas de vida que deste há mais de 2000 anos atrás e hoje ainda carecemos de segui-la. Protege-nos, mestres, espiritualidade superiora que agora nos protege e nos vela.
Que o nosso companheiro Mauro, que fará o nosso estudo de hoje, seja intuído, ele seja instrumento passivo da espiritualidade bondosa e superiora, que também concorre para o nosso engrandecimento espiritual. Fica conosco, senhores, agora e sempre. Mauro, vamos trabalhar mais um pouquinho. Esse púlpito aqui já está marcado, já tem a mão do Mauro assim. Ele usou tanto que está marcado aqui. Vamos tudo, gente. Obrigado, Antônio. Está ali mais para o lado. Apoio aqui, não tem problema. Vamos lá, acho que tem que regular aqui. Alô? Alô, alô, alô. Alô. Ok, vamos nós. Então, queridos amigos, muito boa noite aí para todos, né? Um prazer estarmos juntos mais uma vez, né? Antônio estava brincando, né? Alguns chegaram aqui já muito cedo, né? Tivemos aí uma série de eventos hoje e estamos nós aqui para estudar um pouquinho à noite. Então, nesse estudo ali da noite, né? O tema, como vocês já viram na página inicial que o Antônio deu, se chama solidão. Com esse tema, eu pago uma dívida que eu tenho, né? Particularmente ali com Inês, né? Inês sempre me pedia alguns temas, fala assim, Mauro, estuda esse negócio aqui, estuda. E ela me pediu para estudar esse tema solidão, né? Que é exatamente essa página 70 do livro Fonte Viva, que eu conhecia bem. E aí ela me pediu, eu falei assim, Inês, isso daqui é meio complicado para fazer, aí fui enrolando um pouco a Inês, aí ela desencarnou, e aí sempre que eu leio essa página eu fico pensando, acho que é ela me cobrando, vai que é ela falando, Mauro, tô lá, tô vivo aqui, e aí, quando é que você vai fazer? Então, resolvi que vai ser hoje, então vamos nós hoje, aproveitando aí o impedimento que o Edson Wilson teve de estar aqui, então vamos trabalhar o tema solidão. Primeira coisa, o que é solidão? O que é solidão? Então, sentimento de abandono. Um sentimento de abandono. Esta é a primeira questão fundamental para a gente trabalhar. Parece simples, né? Solidão. A gente usa isso toda hora, todo momento, né? Mas quando a gente para pensar assim, o que é a solidão, né? Existe uma diferença, né? Que é o que a Malu está colocando, que é o estar sozinho, né? Se sentindo só já é uma outra questão. Porque ela passa por um sentimento. E esse sentimento, não necessariamente, ele tem a ver com o físico que está à minha volta. Que pode ser um dos motivos, com certeza. Né? Em inglês tem duas palavras que tentam, na verdade a tradução das duas é sozinho, né? Mas eles têm um sentido diferente, né? O alone, eu estou sozinho. Então, onde é que você está? Eu estou na minha casa, como é que você está? Eu estou alone, eu estou sozinho. Ok, então, observa, é um cenário onde eu estou. O lonely, ele tem a ver com um sentimento meu de tristeza, é um sentimento que eu me sinto sozinho, por algum motivo, que é o que o Malu já citou um dos motivos, nós vamos tentar estudar outros, mas é um sentimento meu. E o sentimento meu não tem a ver com a quantidade, porque eu posso estar numa festa e estar com esse sentimento de solidão. É um estado psicológico. E eu posso estar sozinho e não ter um sentimento de solidão? E me sentir bem
por estar sozinho. Então, esse nosso estudo hoje é um tema interessante exatamente por conta disso, porque o que é? Afinal de contas, parece uma questão interior, pois não? Um encontro, né? Um encontro marcado, Fernando Sabino tem um livro, né, maravilhoso chamado Encontro Marcado, né? Que é exatamente esse encontro, né, que a gente tem conosco mesmo, né? Pode ser. Pode ser. Oi, Laila, de... Aham. Isso. Uhum. Uhum. Isso. Que é uma separação do todo. Ele não é físico. Perfeito. Então, na verdade, o tema de que tratou a página inicial, né, que é essa página de número 70, a solidão, ela, na verdade, ela vai buscar algo que é algo interior e não algo que seja exterior. E este já é um ensinamento para a gente, uma reflexão bastante interessante e oportuna para a gente. Por quê? Porque eu posso estar completamente sozinho e estar conectado com as pessoas. E se eu estiver conectado com as pessoas, eu não tenho o sentimento de solidão, porque eu estou conectado. E, em contrapartida, eu posso estar no baile de carnaval, aquele monte de gente me empurrando, e eu estar com um sentimento profundo de solidão. Portanto, é algo que a gente tem que mergulhar no nosso interior para a gente entender esse processo, para ver como que a gente vai lidar com esse processo, já que nos parece que o processo não é exterior, ele é um processo interior. Então, vamos ver alguns motivos, né? Um dos motivos que podem levar, assim, a essa solidão, como a Lu já estava falando, um dos motivos eu vou falar assim para vocês, que parece até estranho, são causas físicas, biológicas. Oi? Não, tem aqui um monte. Acho que todas elas vão estar assim, mas não tem problema não. Elas não vão se sentir sozinhas, porque tem um monte de amiguinha delas aqui também. Vamos ver, eu vou tentar mudar para ver se melhora. Essa semana, né, procurou uma amiga nossa, né, de casa espírita, e me contando assim de uma doença que ela tem, essas doenças estranhas, né, essas doenças assim autoimunes. E nessas doenças que ela tinha, fala assim, como interpretar o fato de eu ter que ficar sozinha por conta de uma doença biológica? Observa, pergunta difícil, né? Fiquei assim pensando, como é que eu respondo isso? Como é que eu digo? Aí eu pensei e falei assim, ó, a primeira coisa para pensar, que é o que eu vou trazer para vocês aqui. Então, é possível ficar sozinho por uma questão biológica? A resposta é sim. Na pandemia, nós ficamos sozinhos por uma questão biológica. E ficamos sozinhos. Então, é possível ficar? Sim. Essa companheira tem uma doença que faz com que ela não deva interagir com outras pessoas. Então, ela vai ficar sozinha. Então, é possível? É possível, sim. A questão é, aí vem a minha resposta assim para ela, né? Deus é onipotente? Porque se Deus for onipotente, é por isso que eu digo assim, todas as nossas questões passam por como que a gente, como a Laila está falando, como que a gente enxerga, não vai ser por falta de caneta hoje, que a gente vai ter aqui. Então, tá bom, não estão mais sozinhas, agora estão cheios de amiguinhas aqui. Então, observa, tudo nosso passa por essa crença
de que Deus é infinitamente justo e Deus tudo pode. Se nós tivermos essa crença nas nossas vidas, isso muda as nossas vidas. Por que isso muda? Porque se eu tenho uma dificuldade física, como uma companheira veio conversar comigo, se Deus é onipotente, Deus pode fazer isso parar. Se Deus é infinitamente justo, a pergunta é, por que ela tem essa doença? Por que ela tem essa doença? Porque tem um aprendizado. Porque tem um aprendizado. Porque senão não seria justo. Ou Deus não teria o poder. Uma consequência, com certeza, que vai levar a um aprendizado. Porque senão não faz sentido. Você chegaria a um Deus injusto. Porque eu estou sendo privado de uma coisa que para mim é fundamental. E como é que eu vou lidar com essa questão? Eu vou querer lidar com essa questão. O primeiro passo é, Deus é onipotente e Deus é infinitamente justo. A hora que eu monto esse castelo na minha vida, eu começo a reconhecer que tudo que acontece na minha vida tem um sentido de aprendizado para mim. Então, vamos avançar um pouquinho nesse conceito. Então, é possível ficar sozinho por motivos físicos, biológicos? A resposta é sim. É possível ficar sozinho. Isto pode me trazer o sentimento de abandono? Depende. Depende. Pode, mas também não pode. Depende de como eu vou lidar com essa situação. Então, vamos continuar um pouco mais. Então, Deus é onipotente e, portanto, e aí a companheira então me perguntou, mas por que então? Aí eu olhei assim e falei, não sei o que eu vou responder. Pensei e falei assim, para que a gente faça uma reflexão. Nós temos uma vida muito agitada, muito atribulada, e nós vamos conversar um pouco sobre isso. E nem sempre a gente consegue fazer uma reflexão daquilo que a gente está fazendo na nossa vida. Mas às vezes Deus nos dá uma ajudinha nesse processo. Deus nos coloca numa condição que eu sou obrigado a refletir. Qual de nós ainda não ficou num leito de hospital? Leito de hospital é o lugar onde você reflete na vida inteira. Qual de nós ainda não foi num enterro? Aí você volta do enterro, as pessoas pensando nas suas vidas. Observa, a vida te empurrou para uma condição onde você passou a ter que refletir no que você está fazendo da sua vida. Então, vamos caminhar ali um pouquinho. Mas por que eu posso entrar nesse processo de solidão? Eu posso entrar no processo de solidão por vários motivos. Vamos pegar um primeiro deles ali, né? Então, esse processo de me sentir sozinho. Então, a Malu falou do abandono. Fui abandonado, então eu me sinto sozinho. Verdade. O que mais? Depressão. Mas por que eu fiquei deprimido? Desamor? Ok? Desamor? Ah, ninho vazio. Interessante. Ninho vazio. Luto. Bacana. Luto. Tudo isso são condições externas que nos levam para um momento de reflexão. Não significa sofrer pela solidão. Tudo isso que a gente está falando nos leva num momento, é aquela saculejada na nossa vida. A gente tem a nossa vida, está tudo bem, daqui a pouco vem um terremoto e dá uma balançada na nossa vida. Por que deu a balançada na sua vida? Se deu a balançada. E Deus é onipotente. E Deus é infinitamente justo.
existe alguma coisa nesse processo que eu preciso aprender. Porque senão não seria justo que isso acontecesse, né? O companheiro falou ali, não, mas isso é uma lei de causa e efeito. É verdade que é uma lei de causa e efeito. Mas o efeito não é um castigo desproporcional. Ele não é um castigo, você como fez isso, agora você vai sofrer isso. Isso não é a visão de Deus que a gente tem. A visão de Deus que a gente tem é a visão do Deus Pai. Isso que Jesus veio trazer. Essa que foi a grande revolução do Cristo. Ninguém chamava Deus de Pai. De Pai, essa daí é a palavra que Jesus usou. Abba, que é papaizinho, né? Daddy. Isso daí foi criado por Jesus. Ninguém antes dele chamava assim. É Senhor. Quem é Deus? Deus é Senhor. Senhor. Temente a Deus. Não olho Deus. Não falo o nome de Deus. Não falo o nome. Eu sou temente a Deus. A hora que Jesus quebra esse modelo, Jesus traz um Deus, um Pai, que é um Pai amoroso, que é um Pai que está na nossa vida. Se ele é um Pai amoroso, não vai me castigar. Não. A não ser que este castigo seja importante para o meu aprendizado. Seja uma oportunidade de aprendizado. Senão, o que Deus vai fazer? Eu não faço isso com meus filhos. O que Deus, que é muito mais que eu, muito melhor condição que a minha, faria isso comigo? Não faz sentido isso. E é o que nós vamos buscar, são essas causas ali de aprendizado. Então, observa, eu fui abandonado. Eu fiquei deprimido, né, como uma situação fruto de um ambiente externo. Eu experienciei um desamor. O que é um desamor? Eu dei um amor e esse amor não teve retribuição. Mas a felicidade está no dar ou está no receber? Observe que tudo tem uma reflexão para a gente. Tudo tem uma reflexão. Se eu monto o meu castelo, que a minha felicidade está no receber, se alguém não me dá, qual é a consequência disso? Eu sou infeliz. Se eu monto o meu castelo, que a minha felicidade está no dar, eu me aproprio da minha felicidade, porque agora é uma questão minha. Se eu dou, eu sou feliz. Quem pode dar? Eu posso dar. Só eu posso dar. E se eu dou, se a felicidade está no dar, eu descobri agora o caminho da felicidade. Se a felicidade minha está no receber, eu tenho problema, porque eu dependo dos outros. Porque eu só posso dar, eu não posso receber. Receber depende de alguém. E depender de alguém vai me gerar impactos. E esses impactos podem me levar à solidão, que é o que nós vamos conversar. Bom, para ter mais um conceito, estou pegando alguns conceitos para a gente trabalhar aqui. Solidão é uma coisa temporária ou permanente? Isso. Porque depende de você. Mas você não vai ficar para sempre sozinho. Para sempre é uma palavra forte. Porque para sempre não existe. Isso. Se estão falando numa encarnação, eu acredito, então, no para sempre. Se você está com uma visão reencarnacionista, o para sempre não existe. Se ele não existe, tudo meu vai ter que caminhar, porque a vida é impermanente. Então, tudo é temporário. Então, os momentos que a gente vive são temporários, porque os momentos são para aprendizado nosso, e o aprendizado nosso evolui com o tempo. Portanto, a condição que nós estamos submetidos hoje é diferente da condição que nós estávamos submetidos ao passado e é diferente da condição do futuro. Então, tudo é impermanente. Então, a solidão, onde me jogaram em algum lugar onde eu fiquei sozinho, o fato de me jogar num lugar que eu fiquei sozinho me leva a refletir no que eu tenho de aprendizado para sair dessa condição. Por quê? Porque o homem tem um sentimento gregário. Nós não conseguimos ser felizes sozinhos. E aí, sozinho não significa isolado. O homem não consegue ser feliz sozinho, porque Deus criou o homem com esse sentimento gregário.
Nós precisamos um dos outros. É um sentimento coletivo. E se eu não busco esse sentimento coletivo, eu vou viver na minha solidão. Portanto, o movimento é um movimento de buscar o outro para ser feliz. E, portanto, romper com esse processo da solidão. Mas vamos conversar ali um pouco mais. Isso significa o quê? Significa que tudo tem uma interdependência. Gente, faz tanto tempo que eu não apareço escrevendo aqui e vocês estão vendo que vocês perderam com a minha letra maravilhosa. Aposto que vocês estão pensando assim, puxa, que letra bonita. Quantos cadernos de caligrafia esse rapaz fez ali? Vocês não imaginam o desespero da minha mãe comigo e para eu tentar escrever. Mas eu estou caprichando, tá, pessoal? Só para vocês terem... Eu estou dando o meu melhor. Estou dando o meu melhor. Meu sentimento não é de solidão com essa letra aqui. Meu sentimento é um sentimento gregário aqui com vocês aqui. Bom, nós temos uma interdependência exatamente por conta do sentimento gregário. Então, nós evoluímos em grupo exatamente por conta do sentimento gregário. Então, olha, se eu vivo num planeta que tem guerras, isto é um problema para mim? É claro que é um problema para mim. Assim, Mauro, você não está entendendo. Deixa lá esse povo lá, se mata ali, está tudo bem. Não está tudo bem, não pode estar tudo bem. Porque nós temos uma interdependência um dos outros. Vai faltar alguma coisa na nossa vida para ser feliz. Nós não vamos conseguir sermos felizes com esse sentimento. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Desigualdades socioeconômicas. Não tem problema, um não tem nada, o outro tem muito, não é problema. Claro que é problema. Claro que é problema. Como é que eu vou viver assim? Tem ali a Cracolândia ali. Não, não é problema a Cracolândia. É claro que é problema. Eu tenho que passar por ali. Isso impacta a minha felicidade. Eu tenho que trabalhar isso. Se eu não conseguir trabalhar isso, como é que eu vou ser feliz? Se a interdependência é que vai me levar à felicidade. Observe que isso muda a nossa ótica da busca da felicidade. Porque a gente tem uma tendência a fazer a busca da felicidade como uma tendência individual. Como uma tendência, eu vou conseguir fazer isso. Eu vou fazer isso, agora eu vou fazer meditação, agora eu vou fazer isso, vou para a casa espírita, agora eu vou fazer isso. Eu traço um monte de planos de 2024. 2024 vai ser diferente. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, numa busca de felicidade individual. Mas cuidado, porque a vida é uma grande interdependência. E se ela é interdependente, eu devo buscar algumas coisas que a gente vai conversar hoje, que possam me trazer essa felicidade e, portanto, fugir do sentimento de solidão. Porque a hora que eu me conecto, obviamente, eu deixo de estar sozinho, né? Então, vamos continuar, então. Estamos falando da desigualdade, violência urbana, né? Tem algumas coisas, mas vamos pular isso aqui. Necessidade de avançar em grupos, né? A família espiritual. O que é a família espiritual? Nós temos uma família, aliás, esse era o tema do Edson, né? Família corporal e família espiritual, né? Nós temos uma família corporal, sanguínea, e nós, consanguínea, né? E nós temos uma família espiritual, espíritos afins, que vão encarnando sempre juntos, né? Parte aqui, parte lá em cima, depois vai mudando isso, para a gente poder evoluir. Essa é a nossa família espiritual. Qual a importância da família espiritual para o nosso desenvolvimento, para a nossa sensação de solidão? Observe que nós somos espíritas e, portanto, estar sozinho inclui a espiritualidade, mas nós nunca estamos sozinhos. Se nunca estamos sozinhos, por que o sentimento da solidão? Eu posso estar isolado e está completamente conectado à minha família espiritual, porque metade da minha família espiritual está lá em cima. Ou dependendo, lá embaixo, não sei da minha família ali. Mas está em algum lugar, pelo menos estamos juntos nesse processo aí de evolução, estamos juntos. Então, parte dela tem que estar comigo. Os meus amores que desencarnaram têm que estar comigo. Essa é a minha família. Então, por que eu estou me sentindo nessa solidão? Então eu preciso me conectar. Então esse é o primeiro movimento de fazer, né?
nós temos uma família espiritual e essa família espiritual evolui. Vou botar aqui, família espiritual, e ela evolui em grupos. Não, esse daqui se perdeu. Aqui deixa com o Mauro, não tem jeito, deixa o Mauro para lá. Faz sentido deixar o Mauro para lá da família espiritual? Não faz sentido. Então o Mauro continua no radar deles. Observa o filme Nosso Lar que a gente viu agora. O Mauro continua no radar deles. Observa aquela pessoa, né, no filme ali. E por que eles querem resgatar aquela pessoa? Aquela pessoa fez um monte de besteira, deixa ele lá. Por que não deixam ele lá? Porque são grupos. Os grupos, no exemplo do filme, eram grupos do Nosso Lar. Ele faz parte da gente. Eu não consigo ser feliz sabendo que ele está lá no umbral, naquela condição de sofrimento. É importante para mim. É importante para a minha felicidade. Portanto, o sentimento, transcender esse sentimento de solidão é fundamental para você conseguir encontrar a felicidade, que é o que todos nós estamos buscando, né? Então, essas mudanças, né? A gente está mudando de regeneração, nossos mundos estão mudando de regeneração de provas e expiações para regeneração. Obrigado, o pessoal já pensou que já estava promovido, não estão não. Já estão em provas e expiações, nós precisamos mudar então de provas e expiações para o mundo de regeneração. E se eu for sozinho? Já pensaram nisso? Passei eu sozinho para o mundo de regeneração. Vocês ficaram. Qual é a minha sensação? Gozado. Não é interessante? Estamos nós doidos para chegar ao mundo de regeneração. Mas se ele chega só para mim, isso não me atende. Porque estamos todos conectados. Portanto, eu não quero ir sozinho. Não tenho interesse em ir sozinho. Não consigo ser feliz indo sozinho. Eu preciso dos outros. Mas, por outro lado, parece que a gente, na vida, no nosso dia a dia, a gente trabalha muito o nosso ser. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, agora eu vou fazer uma terapia transcendental, tudo pensando em mim. Mas eu já descobri, nós descobrimos, acabamos de falar sobre isso, nós descobrimos que isso não vai trazer a felicidade. Porque o que vai trazer a felicidade é esse sentimento de que os meus amores estão indo junto comigo para o mundo de regeneração. Porque senão, eu não vou, nós não vamos, você não vai, você não vai. Você pode ir, mas não vai. Que nem Bezerra de Menezes, você pode ir para uma esfera agora superior. Não vou. Por que eu não vou? Qual o sentido de eu ir? Todo mundo, meus amigos, está tudo aqui. Bezerra de Menezes. Não foi. Não foi e ficou. Então, observa, a felicidade ela está nesse encontro de eu caminhar junto com as pessoas. E, portanto, eu tenho que me preocupar com essa caminhada junto, né? É claro que quando a gente está nessa transformação moral, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende para domar suas más inclinações. Bom, então, transformação moral é a nossa praia. Espírita, quer conhecer o espírito? Transformação moral. Mas se eu me transformo moralmente, qual é a consequência disso? Agora entramos na página que a gente leu. Se eu me transformo moralmente e os outros não, qual é o meu sentimento? Então, observa, eu deixo da postura de reclamar dos outros e passo a entrar numa postura de acolhimento. Por quê? Porque senão eu não conseguirei ser feliz. Eu não conseguirei ser feliz caminhando sozinho. Oi, Cláudia. Pertencimento ao grupo. Muito bem colocado, Cláudia. Isso. Que é exatamente essa conexão. Quando eu tenho a sensação de pertencimento, eu pertenço a um grupo,
Já estou atrasado, do jeito que eu vou, a gente vai levar 4 horas conversando aqui. Então eu vou ter que dar uma abreviada em algumas coisas. Mas é exatamente isso, Cláudio. Observa que esse sentimento, né, ele vai nos levar, a gente tem uma visão, por isso que a grande chaga da humanidade é o egoísmo, né? A gente tem uma visão egoísta até mesmo da nossa evolução. E a gente não coloca o outro como fazendo parte da nossa evolução, como se a nossa evolução fosse individual. E a nossa evolução individual não vai nos trazer o que a gente tanto quer, que é obter a felicidade. Então eu preciso do outro. Se eu preciso do outro, quem vai agir no outro sou eu. Ah, o outro não entende, o outro é muito ruim. E aí, se esforce mais. É aí que eu entro. Se esforce mais, porque vai ser difícil, então. Existe o que a página coloca ali, né, que eu acho que a Inês queria que eu conversasse, né? Estou transcendendo um pouco, né? A nossa vida é um grande iceberg, né? Vamos pegar aqui um iceberg. Vou botar aqui para quem entrou depois entender que esse desenho é um iceberg, tá, pessoal? Isto é um iceberg. Então, um iceberg, se me lembro bem da minha engenharia, 8/9 está embaixo d'água e 1/9 está em cima. Ok. Então, tem uma parte visível do iceberg. Essa parte visível do iceberg é onde eu me comporto, é onde eu vivo uma relação com vocês. Eu vivo dentro dessa parte visível do iceberg. É o que vocês conhecem de mim, é o que eu conheço de vocês, é a forma que eu me relaciono com vocês. Pergunto, o que tem debaixo do iceberg? O que tem debaixo daquele meu iceberg? A gente conhece, né? Janela de Johari, né? Ok. Mas nós conhecemos quem nós somos. Ok. O que me leva a eu me comportar dessa forma? A visão do outro? Não. Me ajuda, mas não sei. Ver o outro é importante. O que me leva a eu ter esse comportamento? É possível. É possível. É possível. As regras de convivência, atrás dessas regras de convivência, está correto, Fernando? Atrás das regras de convivência, eu tenho um conjunto de valores. Valores, crença. O que me movimenta são os meus valores. Eu acredito em coisas e as crenças que eu trago, eu espelho em vocês através do meu comportamento. Então, por trás disso estão os meus valores. O que acontece com o tal da transformação moral? Aonde que está a transformação moral? Ela está na parte visível ou na parte submersa do iceberg? Submersa do iceberg. E essa é a grande questão. Aliás, esse é o grande diferencial da nossa religião. Que as coisas não são de fora para dentro. As coisas devem ocorrer de dentro para fora. Então, ela vai trabalhar os nossos valores. Ora, se vai trabalhar os nossos valores e os nossos valores vão mudar, o que vai acontecer? O que vai? Você é diferente. De quem? E do grupo. De mim, com certeza. Eu estou migrando para uma outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? Por que eu estou migrando? Porque os valores estão se modificando. Conforme os valores vão se modificando, eu vou me comportando de uma forma diferente. Conforme eu vou me comportando de uma forma diferente, o que acontece com o grupo que estava aqui bem afinizado com esses valores? Eles vão se distanciar da gente. Que é o que a página quis trazer. Você vai se distanciando, e é por isso que ele fala, quem é que sobe a montanha? Quanto mais você sobe, as pessoas mais te veem pequenininho ali. E qual é o problema disso? Isso, a zona de conforto. Mas como é que eu saio disso? Né? Porque observa, tudo está em movimento. As pessoas todas estão em movimento. O que o Espiritismo está tentando nos trazer é uma aceleração no nosso processo. Mas tudo está em movimento. Todas as pessoas estão em movimento. Como elas estão em movimento, tem gente que está andando muito mais rápido do que nós. Tem gente que está andando muito pequenininho. Qual é o grande problema?
O grande problema é que essa dor é a dor da transição. Por isso que eu falei que é temporária, aqui vou colocar a questão da transição. Eu gostava muito de beber. Agora eu não sinto necessidade de beber. E cadê os meus amigos do bar? Essa é uma pergunta interessante na nossa vida. Eles ficaram, que é o que a página fala. Ficaram no bar. Mas se essas pessoas fizerem parte dos meus amores, eles não podem ficar no bar. Porque isso vai me afetar. E eu vou ficar estranhamente numa situação de solidão. Eles estão bem, eles estão felizes lá no bar. E eu estou infeliz porque me transformei, porque meus valores não coadunam mais com essa prática. E aí vem, é por isso que a página fala, né, da semente na cova. E aí vem puxa vida, tirou meu chão, tirou as coisas, tirou os meus amigos. São as coisas que eu fazia. Eu acordava, fazia isso, fazia aquilo outro, agora não faço mais nada. Meus amigos desapareceram, onde estão? Esta é a dor da solidão. A dor da solidão que a página tentou colocar é a dor dessa transformação que você começa a fazer e em desequilíbrio com a transformação dos outros, que te leva a um afastamento, muitas vezes, desse grupo, no exemplo que eu falei do bar, né? E, obviamente, vai ter um outro grupo, onde você vai se sentir mais afim. Então, por exemplo, Saulo de Tarso. Vamos pegar um exemplo concreto. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso vivia no Sinédrio, foi preparado para ser a voz, né, de todo o farisaísmo, e vivia muito bem, culto, idolatrado por todo mundo. E aí ele conhece Jesus, viu Jesus, caiu do cavalo, acordou lá embaixo, falou assim, e agora, o que eu vou fazer? Vai procurar Ananias. Aí foi lá procurar o Ananias. Ananias, com medo dele tremendo, vai prender ele ali e tal. Aí falou, não, eu vim aqui te procurar porque Jesus me mandou. A sorte é que Jesus avisou antes da Ananias, senão a Ananias dava no pé, nem esperava Saulo ali chegar. Aí pegou, curou Saulo, e aí o que você imagina na cabeça do Saulo? Agora sim, Saulo agora foi recebido pelos cristãos. Foi recebido nada, foi expulso pelos cristãos. Foi para o deserto. Passou 3 anos com Áquila e a esposa dele, que é a Prisca. 3 anos estudando o evangelho no deserto. Por quê? Porque não tinha amigos. Estamos falando de Paulo de Tarso. Estamos falando de São Paulo, estamos falando de um ídolo que todos nós temos como um ídolo de transformação. 3 anos. Solidão, sem amigos, e ele falou, e agora? O que eu faço? Saiu do deserto e falou, vou procurar meus novos amigos. Bateu aonde? Foi lá, Jerusalém, casa do caminho, Simão Pedro, vem aqui, quem é aquele cara ali? Só tira ele dali, vamos embora, acabou. Aí falou assim, eu vou nas sinagogas, vou dizer para os outros, para os meus amigos, observa a mudança de valores, vou dizer para os meus amigos que eles estão enganados, como eu estava. Olha o sentimento gregário. Ele precisa dos amigos e buscou os amigos. O que os amigos fizeram para ele? Sai daqui. E o que ele ficou? Solidão. Saulo, literalmente, quando ele encontra o lema de Abigail, que é um outro estudo ali, mas quando ele vai encontrar Abigail em sono, é exatamente nesse momento de solidão dele. É um momento de abandono. Ele não está em grupo nenhum. Ele não está nos amigos antigos, nem está nos novos amigos. Ficou sozinho. Nem o pai. É quando ele sai da casa do pai, que é o momento crucial da vida dele. De transformação, amigos. Este é o grande momento de Saulo. A vida dele foi colocada para esse ser o grande momento de transformação dele. Porque é naquele momento que ele percebe que tudo que ele queria estava errado.
Ele queria a vaidade, ele queria a exposição, ele queria chegar à sinagoga e dizer para todo mundo que ele sabia, os outros não sabiam. Ele queria chegar nos cristãos e assumir a liderança dos cristãos, e os cristãos não queriam isso. E aí ele percebe que ele é o Saulo apenas. A hora que ele faz essa transformação, então observa a pergunta, o que Deus quer dizer na sua vida com esse momento que você está vivendo. E é único, e é teu. É teu, é de cada um. Não existe, Mauro, dá aqui um manual, como é que faz? Sei lá, se eu fizesse, eu já tinha aplicado a minha vida, não é isso, gente. O momento é único, o momento é nosso. O momento é a gente olhar para o processo que nos levou àquele sentimento de solidão e entender a pergunta, por quê? Por quê e para quê? Para que isso está acontecendo na minha vida? Então, se está chovendo, a gente está lá com medo de cair um temporal. Se está chovendo, por que está chovendo? Se resolveu fazer sol agora, por que é que resolveu fazer sol na minha vida? Observe que a lei de ação e reação, que a gente fala muito, né, que move, né, todo o espírita, né, ação e reação, é um dos livros de André Luiz, Ação e Reação, ele explica tudo na nossa vida. A gente tende a olhar isso apenas com a chuva. Está chovendo, está muito difícil, minha vida está muito difícil, essa é a ação, essa é uma reação a um passado que eu tive, qual é a ação que eu vou fazer, qual é a reação que eu vou esperar. A gente tenta sempre colocar a lei de reação numa coisa negativa, mas não é verdade. A lei de reação e ação vale para os dois lados. Então, quando está o sol na nossa vida, essa também é uma pergunta. Por que que Deus me estende esse tapete vermelho na minha vida? Por que que Deus está fazendo isso? O que Deus espera de mim por colocar esse tapete vermelho na minha vida? Então, observa que a vida ela é cheia de momentos e para que esses momentos possam nos levar a grandes aprendizados, para a gente dar grandes saltos. E a gente tem que fazer essa leitura, porque como é que eu vou fazer o meu processo de evolução, né? Entrando já no nosso renascimento, né? Como é que eu evoluo? Como é que a gente evolui, gente? Evolução. Como é que eu faço para evoluir? Resolvi evoluir. Finalmente, chega, agora eu vou evoluir. O que eu faço primeiro? Como? Mudança, aceitar mudança, mas para aceitar a mudança, eu tenho que fazer algum movimento. Compreender, ressignificar, muito bem colocado, refletir. É reflexão. A primeira questão nossa para o aprendizado é a reflexão. É muito difícil a gente aprender alguma coisa se a gente não refletiu se aquilo que a gente está fazendo estaria certo ou errado. Eu preciso dar esse momento da reflexão. Observa que o sozinho, que a gente conversou no início, pode ser um momento fundamental de reflexão nas nossas vidas, como foram os 3 anos de deserto para o Saulo. Importantíssimo na vida dele aqueles 3 anos. Observa? E nós temos os nossos 3 anos de deserto também nas nossas vidas. Se não tivemos ainda, vamos ter. Porque faz parte do aprendizado um momento onde eu tenho que refletir no que está acontecendo na minha vida. Eu preciso refletir, porque é a reflexão que vai me trazer ações diferentes para eu tomar a mudança que vocês falaram, o ressignificar que você falou. Eu preciso, mas para ressignificar, eu primeiro preciso entender aonde que eu estou, por que eu estou aqui. Eu preciso refletir no meu comportamento. A hora que eu reflito no meu comportamento, eu busco então a mudança e agora sim, agora eu vou mudar. Mas eu vou mudar individualmente ou coletivamente? E que essa é a questão nossa. Eu vou trazer um dado para vocês, né, que alguns conhecem, sabem que a gente morou ali um tempo no Japão, né? E o Japão tem uma coisa muito interessante no sistema escolar japonês, né? Toda escola pública, né, ela tem dificuldades com uma determinada ponta. Então, vou desenhar aqui uma curva de distribuição das pessoas
tem uma média, essas pessoas, e você tem pessoas que estão muito acima dessa média, são pessoas mais, hoje não é nem politicamente correto falar isso, são pessoas mais inteligentes, são pessoas que desempenham melhor o seu aprendizado. E tem pessoas que desempenham pior, então tem um pior desempenho. Toda escola pública tem muita dificuldade com esta banda daqui. São as pessoas que não conseguem fazer o aprendizado e a escola não sabe direito como que vai trabalhar isso. Muitos são expulsos para escolas, portanto, particulares, para poder dar vazão a essa necessidade. O Japão tem uma coisa muito interessante, que o Japão tem essa dificuldade também, que ele não quer, e ele coloca estranhamente a outra ponta do superdotado como algo que ele não quer. E agora vem a minha pergunta para vocês. Por quê? Boa. Saíram da média. Isso. Essa socialização. Isso. Socialização. Observa que é uma coisa interessante. Isso é o sistema educacional japonês. E qual é o que tem por trás disso? O que tem por trás é que, pasmem, quando eu falo isso, as pessoas ficam assim meio estranhas. Essas pessoas têm dificuldade de trabalhar em grupo. Elas têm dificuldade de interagir. Por quê? Porque elas são diferentes, muito inteligentes, aprendem muito rápido, e se você tem uma distância muito grande da média, é sinal que você não troca bem com o grupo. Porque se você trocasse bem com o grupo, você não estava tão afastado da média. E essa é a teoria. Estou dizendo para vocês o que é a teoria. Só estou dizendo que é estranho, mas por trás dessa estranheza, ele tem um sentimento. Se eu estou tão distante do grupo, é sinal que eu não consegui ensinar para o grupo o que eu sei. Porque se eu tivesse conseguido, eu não estava tão distante do grupo. Eu acho que o aprendizado a entrosar todos os... Isso, exatamente. Essa separação... Isso, a segregação é ruim. Isso. Então, isso, perfeito. A evolução das pessoas. Exatamente, Fernando. Então, o que a gente está falando assim? Observa que essas pessoas, elas trocam mal por algum motivo nas suas vidas. Observa, todos nós somos espíritos, estamos em evolução aqui, então não tem, isso aqui é burro, isso aqui é inteligente. Isso não existe, obviamente. Todos nós somos espíritos em evolução. Observa que em algum momento há uma ruptura nessa troca. E o que o processo educacional tem que fazer? Ele tem que trazer, que é o que o Fernando está falando, ele tem que trazer essas pessoas para colaboração, para cooperação. Então, se você tem esta deficiência, troque essa deficiência com os outros, porque os outros vão aprender com isso. Se eu tenho alguma coisa que eu tenho muita facilidade, troque com os outros essa facilidade, porque os outros vão aprender com isso. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que eles caminharão juntos nos seus aprendizados. Porque se você não tiver isso, você vai sozinho. Por que eu estou falando do ensino japonês? Porque não é diferente da evolução nossa. Se a gente evolui muito rápido, transformação moral, sozinho, reflexão para nós. Por que é que a gente está se afastando tanto dos nossos grupos que a gente ama? Será que a gente não consegue? Se eu fiz isso porque eu achei que ele era muito bom, por que é que o outro que está na minha casa não consegue ler que é muito bom? Ele tem o livre-arbítrio, está correto, Thelma? Pode ser. Ou pode ser inabilidade do professor. É? Tá bom. Alguns não. Isso. Correto. Isso. Mas o refletir, quando você fala assim, Thelma, eu gosto de pensar.
Você está falando assim, eu gosto de refletir nas coisas. Quem reflete, aprende mais rápido. Observe que eu falei dos espíritos que estão conosco, nem todos eles são espíritos familiares, nem todos eles estão caminhando conosco. Estou dizendo que dentro dos espíritos que nós temos relações, existem vários que são da nossa família espiritual, que não necessariamente estão em casa. Estou dizendo para todos nós temos família espiritual. Essas pessoas que têm as afinidades que nos fazem a gente trabalhar em grupo, que é esse grupo que vai evoluir. Tem outras pessoas que não têm afinidade, que estão na nossa família consanguínea, que não vão ficar conosco, porque não tem essa afinidade com a gente. Eu acho que é o que a Thelma está tentando colocar. Mas, observa, estou dizendo para vocês que o grupo evolui em grupo. Se o grupo evolui em grupo, então eu não posso me afastar. E eu tenho que entender qual é o movimento que eu preciso fazer, não os outros, que eu preciso fazer para poder conseguir interagir com os outros, para eu poder fazer um processo evolutivo. Então, o que é o sentimento de solidão, né? Não é o estar sozinho é uma condição que a vida te coloca para que você possa refletir, porque Deus é onipotente, Deus é infinitamente justo. Então, não é a condição do sozinho. A condição da solidão é uma condição interior de mudanças que nós estamos realizando, de alguma forma, e que nós estamos nos sentindo desconectados das pessoas que a gente ama. Diferente. E essa sensação de eu sou um estranho no ninho faz com que eu tenha um sentimento de solidão. Mas eu não quero ser um estranho no ninho. Se eu não quero ser um estranho no ninho, ou tem um outro ninho, Isso, egocentrismo, muito bem colocado. Então. Isso. Isso. Projeto no outro a minha infelicidade. Minha infelicidade é porque os outros não me entendem. E esta é uma situação que me gera uma zona de conforto, porque dali não vem ação nenhuma. Eu continuo sozinho, continuo na solidão, continuo sofrendo porque os outros não me entendem. Mas sim, os outros não entendem e como é que você vai agora fazer com que os outros te entendam? Ou qual é o ninho que você vai buscar onde tenha esse entendimento, esse aconchego? Porque se não existir a ação, você não vai conseguir a reação, que é exatamente você interagir nesse processo de interdependência. Então é isso que eu queria... Você está tão bem nesse... Isso. Porque ele gera uma zona de conforto. E toda vez que eu começo a colocar a causa da minha infelicidade no outro, né, me gera uma zona de conforto, porque aí eu não mudo. E eu não mudo e não é culpa minha. Essa sensação, esse mecanismo de absorção que nós temos, que nós criamos, ele nos gera essa zona de conforto. Então, eu estou sofrendo. Por que eu estou sofrendo? Porque os outros fazem isso, os outros fazem aquilo, os outros fazem aquilo. Então, eu não gero as ações, porque a hora que eu entendo que eu estou sofrendo, porque eu não aprendi alguma coisa, a hora que eu crio esse mecanismo educacional na minha vida, aí eu começo a me empoderar da minha felicidade. Então, eu preciso fazer esse movimento. Então, se eu estou me sentindo no processo de solidão, eu subi a montanha, que é o que a página fala, eu subi a montanha. Como pode eu ter subido a montanha, os outros aqui não me ouvem? É verdade. Entendo isso. Será que essa distância não foi ocasionada por nós mesmos? Essa que é a reflexão para a gente. Será que eu tenho como encurtar essa distância? Porque senão eu vou seguir uma marcha individual. E essa marcha individual vai me afastar dos meus amores. E isto não me trará felicidade. Portanto, acabar com a solidão é um movimento interior das nossas vidas. E é isso que eu queria
trazer como reflexão ali para a gente no dia de hoje, né? É um movimento interior das nossas vidas, é um movimento que a gente mergulha dentro da gente para entender o que a vida está querendo me dizer, para você buscar estreitar essa conexão, né? E tentar aproximar mais das pessoas que por algum motivo não estão conseguindo te compreender. Por que elas não estão conseguindo me compreender? E buscar essa aproximação. Para quê? Para a gente poder criar um mecanismo que possamos evoluir em grupo. Marchemos em grupo. Nós somos um grupo, nós estamos numa casa espírita, precisamos evoluir em grupo, já estou atrasado, vamos acabar aqui. Precisamos evoluir em grupo, precisamos trabalhar em grupo, precisamos reconhecer no outro um amigo nosso. O outro pensa diferente. E lá vou eu para a solidão. Só eu que penso assim na casa espírita. Todo mundo pensa diferente. Então, eu saio dessa casa. Observe, esse é um mecanismo. Aí você olha assim, não, mas eu não... Por quê? São as pessoas que eu gosto, eu quero ficar. Então, eu fico com um sentimento de solidão. Afinal de contas, qual é o problema? Onde é que está o problema? Se o problema está na forma com que eu enxergo, tenta mudar a forma com que a gente enxergue. Para quê? Para a gente conseguir se conectar, porque eu preciso dos outros. Eu preciso dos outros. Eu não consigo ser feliz sozinho. Eu preciso dos outros. A hora que você tem essa necessidade, que cai essa noção para você, te faz você caminhar nas ações que possam trazer mais perto do outro. Mas ele tem o livre-arbítrio dele, é verdade. Emmanuel se afastou de Lívia. Quanto tempo já tem? 2000 anos, amigos. Foi um passo errado. 2000 anos se passaram. 2000 anos. Observa, não são coisas simples. Não são coisas simples. 2000 anos não são coisas simples. Queria só encerrar com vocês, já estou muito atrasado, o Antônio já olhou para mim, graças a Deus, ele que está dirigindo, não sou eu. Você devia chamar a atenção dos expositores que atrasam assim, Antônio. Já falei para você. Só ler uma última página aqui para vocês, né? É uma poesia, na verdade, que eu gosto muito, né? É uma poesia de Castro Alves, né? Do Parnaso de Além-Túmulo, psicografia de Chico Xavier, né? Chamado Marchemos, né? Exatamente nesse sentido, né, que a gente estava conversando sobre a evolução. Como é que a gente busca essa evolução? Deixa eu só botar um pouco d'água para a gente ler aqui a poesia. Na verdade é um soneto, né? É um soneto muito bonito. Marchemos. Então vamos nós. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio aos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna, expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escopro dos escultores transformando a pedra em flores em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar. A vida é luz e esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes, se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Nas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta tirânico e lutador.
É Céline com sua arte ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador? É a Anchieta dominando a ensinar, catequizando o selvagem feliz? É a lição da humildade, da extremosa caridade do pobrezinho de Assis? Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente, caminhai. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito, marchai. Muito obrigado, boa noite para vocês. Pode ficar presente. Que silêncio, gente. Poxa, é para ficar... Ah, mas vamos ficar alegre. Casa espírita não é para ficar triste não, gente. Pô, depois de um estudo como esse, tem que ficar alegre. Chega a uma conclusão que o negócio de solidão é relativo, né? Solidão pero não é mútil, né? Interessante. A solidão, mas não é bem assim, não. Vamos para os nossos avisos de hoje. Tu mandou tudo junto? Ah, não, você separou, tá certo. Vamos lá, gente. Começou ontem a nova turma do ESD, turma 13. Tá? Então, as inscrições ainda estão abertas, ainda quem quiser participar da nossa turma. É o estudo sistematizado da doutrina espírita. Ela acontece toda sexta-feira, às 20 horas, aqui mesmo. Tá? Ontem, inclusive, tem comes e bebes. Ontem foi chiquerésimo ontem, gente. Pô, ganhamos... Oi? Sim, falou que foi a abertura, mas, poxa, na nossa época não teve esse negócio, não. Poxa, teve lembrancinha. Pô, muito legal, gente. Tá muito bom. 35 pessoas inscritas, né? A gente podia chegar a 50, né, Cláudia? Já pensou? Muito bom. Teve uma dinâmica, foi muito legal, muito legal. Parabéns, foi muito bom. Tá? Então, gente, quem quiser, é só falar, de repente, pode falar com o Mauro, pode falar com a Cláudia, tá? Me diz uma coisa, aqui, a gente ainda está selecionando pessoas para trabalhar no Pimentel com violão, enfim. Parece que o trabalho já até começou lá no Pimentel, mas enfim, quem quiser ajudar no trabalho lá no Pimentel de ensinar teclado e violão, tá? Entre em contato com o Walter, tá? Aqui quando for passar a vinheta, vai aparecer o telefone celular dele, tá? Então, quem quiser ajudar lá no Pimentel, os jovens, tá? É uma oficina, na verdade é uma oficina de arte, né? Ensinar o jovem a tocar violão e teclado, tá? E a nossa evangelização, tá? Também já começou sábado, hoje não teve a evangelização, porque, enfim, hoje, a gente está na casa desde 8 horas da manhã, né? Quer dizer, eu não, cheguei 1 hora, né? É porque eu cheguei só para o show, só montei o show, coisa e tal, aí depois desmontamos o show. Mas, enfim, a nossa evangelização infantil, 8 horas, 9h50 da manhã, tá? E mocidade, tá? Nossa mocidade hoje está aqui em cima, tem uma galera boa lá em cima, tá? Todo sábado, chega aqui por volta de 6h30, por aí, chega um pouquinho antes, né? Aí vai lá, toma um cafezinho na cantina, coisa e tal. 6 horas? Tá bom. Então, 6 horas, tá bom. Falou a mãe de um dos jovens, né? Tá bom, gente. Me diz uma coisa, quem chegou hoje pela primeira vez na nossa casa? Qual o seu nome? Rosilene. E você? Carlos Eduardo. Sejam muito bem-vindos. Se depois vocês quiserem alguma informação da casa, é só procurar eu, Mauro, enfim. É a galera que fica pela frente, tá bom? Mais alguém?
Não, você não? Oi? Um aviso? Então, vem cá. Não, mas ele não sai lá na gravação. Se eu tinha que ter falado isso desde o início. Porque, de repente, surgiriam outras pessoas. Não dá para dividir, não? Gente, é que nós fizemos hoje uma feijoada que antecedeu a nossa Assembleia Geral Ordinária. E foi um encontro, assim, dos trabalhadores, foi muito legal, né? E, graças a Deus, só tem uma sobrando. Então, é só comprar uma. Então, quem quiser, por favor, não briguem, não façam fila. O primeiro que chegar lá, compra. Tá bom? Não precisem brigar, né? Vamos exercitar a nossa fraternidade. Mas compra essa última, tá bom? Mais algum aviso? Tá bom, não precisa farinha. A gente bota em casa, o arroz a gente faz. Com certeza, não engorda, não faz mal nenhum. Tá tudo fluidificado, não faz mal nenhum. Só se comer demais, né? Tudo que é demais. Jesus já falava, o mal não é o que entra pela boca do homem, sim é pelo que sai. Tá lá e Jesus falou. Entendeu? Bom, gente, então, mais alguém nos visita hoje pela primeira vez? Não? É? Qual o nome dela? Helene. Seja muito bem-vinda, né? Seu filho já vem aqui na nossa casa. Que bom, tomara que você venha mais vezes. É sempre um prazer, tá bom? Hoje eu vou chamar um jovem, pelo menos é mais jovem do que eu, para fazer a prece. Jean, você pode fazer a nossa prece, por favor? Deve ter idade para ser meu filho. Será? Mestre Jesus, ao falarmos de solidão, que possamos pensar em reflexão. E ao refletirmos, Senhor, que possamos vibrar em gratidão por cada momento da nossa caminhada, da superfície terrena, porque tudo que nos deixastes é motivo de aprendizado para o nosso crescimento, para a nossa expansão espiritual. Possamos exemplificar em cada momento da nossa caminhada todos os ensinos que buscamos em Tua casa, no Teu Evangelho, nos Teus ensinamentos, através de tantos Espíritos que nos trazem, através de obras que possamos usufruir e compartilhar cada momento, em cada oportunidade, Senhor, permitindo assim que a humanidade caminhe cada vez mais unida, vencendo os desafios que são nos apresentados em cada momento, seja através das guerras, através da fome, mas enfim, sabemos que a soberania espiritual é maior. Que seja feita, Senhor, a Tua vontade acima dos nossos desejos, que possamos retornarmos aos nossos lares, imbuído da Tua paz e da alegria da noite de hoje. Que assim seja. Gente, eu esqueci de avisar, nós teremos a fase de passes agora. Então, quem desejar tomar o passe, é só ficar nos seus lugares ou à medida que a pessoa que está organizando a fila for pedindo, ir para lá, tá bom? Só para avisar vocês que eu tinha esquecido. Obrigado.